Olá, amigos de F1, esse vídeo é sério. Apesar da imagem aqui do lado parecer muito absurda, as coisas que estão acontecendo na Red Bull podem contribuir para isso daqui acontecer. A gente está falando de uma briga interna, a gente está falando de uma acusação seríssima e a gente está falando também de um motor do próximo regulamento que pode não ter nascido do jeito que deveria. Seja bem-vindo a mais um vídeo do F1 e hoje eu vou te contar o que é que está acontecendo e como Christian Horner e a situação toda dentro da Red Bull pode acabar gerando o efeito borboleta e fazendo Max Verstappen ir parar na Mercedes. Primeiro a gente vai ter que falar do caso Horner, mas eu vou falar pelos autos porque eu não tenho advogados e não sou advogado. Christian Horner está sendo acusado por ter um comportamento um tanto não profissional, para dizer o mínimo, com uma pessoa que trabalha na Red Bull. Aparentemente com imagens e fotos vazadas, com uma situação extremamente não profissional, para dizer o mínimo. Bom, essa situação toda fez a Red Bull tomar a decisão de investigar o Horner e também de tomar a decisão de manter o Horner. Mas dizem as más línguas que a Red Bull tinha tomado a decisão de tirar o Horner, mas o pessoal da Tailândia, que detém 51% da Red Bull, mandou manter o Horner, porque eles têm uma relação um pouco próxima, pelo menos foi o que disseram. Então o Horner ainda está lá, mesmo com toda essa investigação, porque, de acordo com a investigação, ele não teve nenhum problema, e também porque o lado tailandês da Red Bull quis o manter. Primeiro ponto. Só que depois dessa manutenção, vazaram as mensagens, vazaram as fotos, e o mundo inteiro ficou sabendo qual que era o teor das mensagens, o que foi que aconteceu com todas as supostas provas do comportamento errado do Christian Horner. E aí a situação que já era ruim piorou. Por causa disso, o pai do Verstappen, uma das pessoas que resolveram comentar o assunto publicamente, deu indícios de que se a situação continuar do jeito que está, dito o Horner continuar na Red Bull, depois de tudo aquilo que foi vazado, de tudo aquilo que foi comentado, talvez o filho dele não fique por lá. O Jos Verstappen deu algumas palavras sobre isso. Eu não lembro do que ele falou, sendo bem sincero. Eu vou tentar colocar na tela algumas aspas dele, mas você consegue perceber nas entrelinhas que o que ele supostamente quer dizer é um sincero: do jeito que tá, não dá pra continuar. Se o Horner ficar, a gente sai. Dizem também que o Jos Verstappen e o Christian Horner estão numa briga de poder dentro da Red Bull. Aparentemente o Jos quer ter mais poder de decisão dentro da equipe, já que o filho dele tá lá, e o filho dele é 4 vezes campeão mundial agora no final de 2024. Então a situação está começando a virar uma coisa menos problemas de delegacia, como era inicialmente, para uma briga um pouco política. E aí está desvirtuando tudo o que a gente já vinha falando, do que a gente já vinha comentando, do que aparentemente estaria acontecendo, e agora a situação que passa é que está tendo uma briga de poder por lá. Claro, a situação do Horner é muito séria. Não, a gente não pode dizer que é uma briga de poder porque a situação do Horner vai ser investigada ainda mais, se duvidar, mas aos poucos está tudo se perdendo. Com as palavras do Jos e com o que o Verstappen, com o que o Horner vinha falando também, com o que a Red Bull fez, tá uma situação muito esquisita. Inclusive, Jos Verstappen foi visto conversando com Toto Wolff depois do GP do Bahrein. Lá no Bahrein, se não me engano, foi depois do GP do Bahrein, ali na noite, e eles estão aqui conversando. Não, eles não estão conversando sobre uma possível vaga do Verstappen na Mercedes. Foi apenas uma foto de uma conversa deles, mas claro, quando a gente fica sabendo do contexto e das notícias que vieram depois, aí essa foto começa a ter mais sentido, porque sim, é bem possível ou não que, se a situação continuar, Jos Verstappen e Toto Wolff terão muito mais tempo para conversar, já que supostamente podem estar na mesma garagem. E uma pausa para você que está aqui no meio do vídeo. Tá gostando do vídeo? Clica aqui no like e se inscreve no canal para ver mais vídeos de Fórmula 1 aqui do F1. Porque o que acontece, de acordo com algumas fontes, o Verstappen é a possibilidade mais quente, digamos assim, de assumir a vaga que o Hamilton deixou na Mercedes, já que ele foi para a Ferrari. Parece que a situação do Horner está começando a desgastar um pouco a relação dos Verstappen e da equipe com o chefe de equipe, com todo mundo, e já que se a Red Bull vai se dispor a manter o Christian Horner, talvez o Verstappen saia porque ele não vai querer se meter nessa situação. Parece que eu estou inventando aqui, mas o rumor veio do Automotor und Sport, que é um site muito confiável, um portal muito confiável da Alemanha, que fala de Fórmula 1, e não é da boca para fora, esse rumor realmente existe.
Antes que vocês digam que eu estou falando bobagem aqui, não. Só estou falando que já estão comentando. E é sempre bom lembrar que o Verstappen foi um desejo antigo da Mercedes que o perdeu para a Red Bull. E se a situação do Horner continuar nessa indefinição, é bem possível que, sim, possa ser que o Verstappen saia. Mas aí você me pergunta, por que o Verstappen sairia sendo que ele está dominando a Fórmula 1 na Red Bull? Agora que vem um dos plots da situação. Mais rumores dessa situação, mais fofocas de paddock, dizem que aparentemente a ideia da Red Bull fazer os motores por si não tem dado muito certo. Além disso, por causa dessa situação do Horner, a Ford já cogita desfazer o acordo que obviamente eles fizeram, porque ela não quer se meter nessa situação do chefe da equipe da Red Bull. Em outras palavras, além do motor supostamente não ter começado a dar certo como a Red Bull esperava, e o domínio, óbvio, não se manter, já que um carro com motor ruim, um carro passa a ser ruim, a Ford não está querendo ficar relacionada nessa situação, não quer ficar relacionada a uma equipe no meio de um imbróglio desse. Em outras palavras, se o Horner ficar, talvez a Ford saia e talvez o Verstappen saia, todo mundo de uma vez. E inclusive eu nem falei do Newey, tá? Que é outra história. Ele também está sendo sondado a sair da equipe também. Tá todo mundo querendo sair da Red Bull agora. Se os rumores forem verdadeiros também. Eu tô aqui só compartilhando a fofoca com vocês. E aí entra na questão do Horner, que parece que ele acredita que a Red Bull consegue muito bem se manter com ele e sem as peças-chave, que seriam o motor, com a parceria da Ford, seria o Verstappen e seria Adrian Newey. Ele acredita que a equipe consegue se manter sem essas pessoas e por isso que ele simplesmente não vai dar o braço a torcer. Pelo menos é o que a gente imagina. E o Horner ainda está lá por uma questão um pouco até política dentro da própria empresa Red Bull. Porque 50% é de um tailandês e os outros 49% são dos austríacos, já que a Red Bull nasceu na Tailândia, mas hoje usa a bandeira da Áustria. Em outras palavras, o dono, se não me engano é dono, ou filho do dono, tailandês, apoia o Christian Horner. Ele mantém o Christian Horner, enquanto a parte austríaca está querendo que o Christian Horner saísse. Inclusive, também disseram que o Horner ele está numa situação em que a Áustria tinha já criado o comunicado de dispensa do Horner, porém, o lado tailandês mandou segurar e mandou manter o Horner por lá. Que situação a gente está vivendo agora na Fórmula 1? Uma equipe que está dominando está em crise interna por causa do chefe de equipe, por causa de mensagens vazadas, por causa de uma suposta briga de poder e agora por causa de um motor que aparentemente não nasceu como deveria e não é bom como todo mundo esperava. E aí, quando a gente entende tudo isso, a gente percebe que, sim, faz sentido o Verstappen cogitar a Mercedes ou a Mercedes cogitar o Verstappen, porque a situação na Red Bull está ficando um pouco insustentável se o Horner continuar por lá. E até mesmo o Helmut Marko já mandou avisar que se o Verstappen quiser sair, ele não vai impedir. E já que a Mercedes tem uma vaga por lá, e se eles não quiserem esperar o Kimi Antonelli, o Verstappen é a melhor opção, já que se ele quiser sair da Red Bull, vai todo mundo querer ele. E se a Mercedes tiver uma vaga, não vai ter Kimi Antonelli no mundo que impeça. Quero saber a sua opinião agora. Comenta aqui embaixo o que vocês acham dessa situação toda. Se é muita viagem o que o Automotor Esporte está falando de que a Red Bull pode perder Max Verstappen para a Mercedes. Comenta aqui embaixo o que você acha. Se gostou do vídeo, se achou esse formato interessante, me diz aqui nos comentários e deixa o like e se inscreve no canal para ver mais vídeos meus assim e de histórias com vídeos bem mais editados do que esse. Eu te vejo no próximo vídeo e até lá.